Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Quando você tiver a oportunidade de colocar alguém nesse mundo, descubra que educar é revestir de um amor que fala não, de um amor que proíbe, de um amor que impõe limites, mas também de um amor que permite, que abraça, que põe para chorar quando as nossas dores são maiores do que nós. Porque com o tempo, à medida que a gente vai perdendo as pessoas que cuidam de nós, você vai sentindo como é duro ser sozinho no mundo. E aquela mãe que ficava te enchendo o saco, ligando, perguntando onde você está, onde você foi, com quem você vai. Um dia, quando esse telefone não tocar mais, você vai sentir saudade. Ai, como eu queria que minha mãe me incomodasse agora. Me mandasse voltar para casa. Eu voltaria correndo, só para ter o direito de reencontrá-la. Quando teve aquele desastre lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma das pessoas que fazia o resgate, depois que a boate pegou fogo e o chão da boate estava repleto de gente jovem como você, que morreu asfixiada. Um daqueles bombeiros, aos prantos, contou que no meio daquele monte de gente morta, os celulares tocavam insistentemente. E alguns que estavam jogados no chão, ele só via o nome mãe. Aqueles celulares esparramados pelo chão, ao lado daqueles meninos e meninas mortas. Do outro lado da linha tinha uma mãe ligando. Aquele telefonema nunca pôde ser atendido. Nunca. A vida é um intervalo entre o dia de chegar e o dia de ir embora. O que vai fazer a nossa vida dar certo são as escolhas que nós fizermos. Se elas estiverem alinhadas ao que Deus quer de nós, não pode dar errado. Haverá sofrimento? Sim, mas é aquele sofrimento que você passa sabendo que ele vale a pena. É o sofrimento que nos redime. É aquela liberdade linda que Deus nos dá e que você vai despertando aos poucos, que você vai se tornando quem você é, quem Deus criou em nós. Deus não errou em mim, Deus não errou em você. Conversão não é a gente se transformar numa outra pessoa, não, é a gente se transformar em quem Deus fez em nós. Ou então Deus seria imperfeito se Ele criasse uma criatura que precisasse de mudança. Não, Ele precisa que nós cheguemos ao que Ele criou de nós, e a isso nós chamamos de santidade. E para isso você precisa se amar, você precisa ter respeito por você, e você não pode medir o seu valor com a régua de quem não tem respeito por você. Quando você não aceita mais o lixo emocional do outro, quando você diz, opa, em mim você não vai mais jogar os seus lixos emocionais, porque eu não sou um baú de lixo. Eu não sou um território baldio. Eu sou um território ricamente comprado por Deus, selado como um valor absoluto que não pode ser negociado. A maneira mais eficaz que Deus tem de nos proteger é quando a gente se ama. Quando você tem respeito por você. E quando você confessa o seu pecado, e aquele breve momento que você esqueceu do seu valor, porque geralmente o pecado nos humilha e nos faz pensar que somos só aquilo.
O grande problema do pecado é a gente olhar para ele e a gente se reduzir a ele. Não, você não é um pecado. Você é apenas uma pessoa que peca. E quando você pede perdão e o Padre absolve você, por trás daquela forma que a gente diz, que a gente absolve o seu pecado, nós também estamos sugerindo, como se nós pudéssemos dizer no seu ouvido: volte a se amar. Volte a ter respeito por você. Expulse da sua vida tudo aquilo que você sabe que é nocivo à sua vida de integridade, de dignidade e de santidade. Se tiver alguém na sua vida que estiver desfazendo do valor que você tem como pessoa, reconsidere este relacionamento. Reposicione os papéis. Porque a maior graça que nós podemos ter na vida, minha gente, é quando nós descobrimos o valor que a gente tem e a gente segue vida fora, reivindicando o direito de sermos respeitados no valor que temos. Para você recordar-se do valor que você tem, quão você é preciosa, precioso aos olhos dele. Evangelizar, minha gente, evangelizar é restituir a autoestima. É você tocar o coração do outro para que ele se perdoe. E se perdoando, sinta-se perdoado por Deus. Quantas pessoas na minha vida como padre eu absolvi os pecados dela, mas não adiantou nada. Porque ela não se perdoa. A gente só sente o perdão de Deus na nossa vida quando a gente aprende a lidar com as nossas fraquezas e administrá-las com respeito, com amor. Você só vai ter este entendimento no dia em que você aprender a lidar com você. E aí você não vai se negociar aquilo que você tem de mais sagrado, que é seu coração, sua consciência, seu corpo. Se tiver que entrar na sua vida, que seja pela porta da frente, retirando as sandálias dos pés, porque o território é santo. E eu não estou inventando isso não, foi Jesus que nos revelou isso. Diga ao outro: Deus ama você, independente do que você tenha feito na sua vida, e Ele é capaz de trocar reinos. Às vezes a nossa dificuldade de acreditar que Deus nos ama está no fato de nós não nos amarmos o suficiente. Eu sei que às vezes é difícil falar de amor próprio sem que isso não nos pareça uma atitude egoísta, não. Amor próprio enquanto essência que nos ensina tudo sobre o amor. É a primeira instância do amor que você pode experimentar. É o amor que você tem por você. Aliás, é a partir dele que você ama alguém. É a partir dele que você se sente amado por alguém. Porque não adianta você tentar amar uma pessoa que não se ama. É difícil. Todo tanto de amor que você oferecer não será o suficiente, porque quando ela não acredita nela, quando ela não tem amor por ela, dificilmente ela vai acreditar que alguém possa ter visto algum encanto nela. Se eu não descobrir o amor que eu preciso ter por mim, eu jamais vou acreditar que você possa ter visto algum valor em mim. Porque para eu acreditar no valor que você viu em mim, eu preciso ter visto também. Era justamente o que Jesus fazia com as pessoas. Ele fez isso com Madalena, ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com Bartimeu. Ele fez com que aquela pessoa voltasse a ter um olhar misericordioso e amoroso por ela mesma.
E aí depois ficou mais simples receber o amor do outro. Às vezes, nós escutamos muito sobre o amor de Deus por nós, mas ele não entra dentro do nosso entendimento, porque geralmente ele esbarra numa pessoa que ainda não tem amor nem respeito por si. Por isso que o primeiro movimento da conversão é a gente voltar a se amar. E aí, quando a gente chega a essa resposta, Deus me enxerga, mas é por dentro. Eu nunca vou ter a sensação de ser enxergado por Deus se eu não aprender a me enxergar. Por isso, minha gente, nunca negligencie a sua experiência de autoconhecimento. É a única forma que você tem de conhecer a Deus, é conhecendo quem você é. Soa muito estranho a gente não conhecer a pessoa que Deus criou em nós. Quanto mais você se conhecer, ainda que você precise de terapia para isso, os terapeutas estão aí para nos ajudar a viver esse entendimento. Quanto mais delicado e assertivo for o olhar que você tiver sobre você, maior será a sua capacidade de perceber Deus na sua vida. E escreva uma coisa: sabe quando é que você vai se sentir amado por Deus? No dia que você aprender a se amar. Por isso que o primeiro passo da conversão chama-se reconciliação. Primeiro passo da conversão, você se reconcilia. Significa que você vai ter que ter um entendimento com você. Se perdoar pelo passado que você amargurou, aquilo que não foi bonito, os fracassos. Você se reconcilia com tudo isso e começa a se interpretar de forma mais positiva. Aí você descobre o valor que você tem. Você fica mais amável, mais fácil de lidar. Sim. Aliás, o diabo faz uma festa na vida de quem não se ama. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente a prostituição. Na vida de quem não se ama, o diabo enfia facilmente os seus vícios. Por quê? Porque quem não se ama não tem respeito por si. Não pensa no prejuízo que é viciar-se em alguma coisa. Quem não se ama tende a ter relacionamentos tóxicos, e o diabo é especialista em colocar na nossa vida relacionamentos tóxicos, porque ele sabe que quando mina a sua capacidade de se amar por meio de um relacionamento tóxico, ele mina a sua capacidade de dizer não a ele. Achei interessante, uma pessoa no ano passado, ela estava planejando se matar, e por algum motivo, durante aquele plano, de criar uma situação em que ela iria retirar a própria vida, ela ligou a televisão e, procurando os canais, encontrou a Canção Nova. E estava passando naquele momento o programa de direção espiritual. E ela disse que as palavras daquele momento tocaram profundamente o coração dela. E desde aquele momento, ela reencontrou um significado para a vida. A gente fica muito feliz, A gente não tem ideia do alcance que uma palavra bendita pode ter na vida de uma pessoa, minha gente. É por isso que eu nunca negligencio a oportunidade de fazer o bem através da palavra. A gente sabe que nós podemos fazer o bem através dos gestos, Você pode fazer uma caridade, você pode pegar, dar a outro uma ajuda financeira. É sempre muito interessante a gente fazer uma caridade material. Mas às vezes você pode chegar à conclusão: mas eu estou tão apertado na vida, eu tive tão pouca oportunidade, sou tão pobre, o que eu posso fazer pelo outro?
pode ser que você materialmente possa fazer muito pouco. Se bem que eu acho que quanto mais pobre a pessoa, mais solidária ela é, né? É interessante isso. Eu nasci dentro de um contexto de muita simplicidade, muita pobreza mesmo, e às vezes eu fico me recordando da solidariedade que existia entre a vizinhança ali. Um matava um porco, aquele leitãozinho que você tinha engordado com tanto sacrifício, você pegava um pedaço de carne e levava para o vizinho, não era assim? Você cresceu assim, Cristian? Não. Esse contexto assim de vizinhança que partilha, era impressionante. Todo mundo muito pobre. Matava uma galinha, mandava o pescoço para o vizinho, não mandava. Mandava moela, brincadeira. Essa solidariedade existe mesmo entre as pessoas simples. E que continue sempre assim. Acho que a simplicidade não pode ser um impedimento para a gente partilhar. Eu moro num contexto de convivo com pessoas muito simples o tempo todo e vejo tanto que elas são solidárias também. É muito bonito você perceber que, mesmo privada de riqueza material, as pessoas estão dispostas a ajudarem quem precisa. Mas há uma situação que não passa pelo material, que é a oportunidade que a gente tem de oferecer ao outro uma palavra bendita. A oportunidade que a gente tem de fazer o outro ser mais feliz com a palavra que a gente diz a ele. E aí, minha gente, essa pobreza é outra, não é a pobreza material. Às vezes você encontra gente muito rica, que tem condições de fazer todas as caridades no mundo, mas não sabe dizer alguma coisa que possa fazer bem ao outro, porque não acostumou a fazer isso. Acostumou só a tirar o dinheiro do bolso. Mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes você encontra aquela pessoa simples, que é muito caridosa, mas que também é incapaz de dizer uma palavra bendita ao outro quando ele precisa. Então a gente precisa se enriquecer assim. A gente precisa oferecer ao outro, diariamente, dentro da nossa casa, a começar dentro da nossa casa, uma palavra que possa fazer bem. Uma palavra que possa trazer vida. No Êxodo a gente tem uma passagem em que Deus diz: diante de ti eu coloco a vida e a morte, mas terás que escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. E aí é que está. Quando eu opto por ser um servidor da palavra que bendiz, no meu dia a dia, um servidor da palavra que bendiz, por exemplo, vai evitar a fofoca, não vai dar conversa, não vai dar corda para aquela conversa fiada que não chega a lugar nenhum, que só denigre o outro. O parceiro da palavra bendita vai pensar duas vezes antes de escrever, porque não é só falar não. Nós estamos aqui abordando todas as dimensões e os recursos que hoje nós temos para colocar na nossa palavra. O Twitter, o Facebook, o e-mail que a gente escreve, a carta que a gente envia, a mensagem, o SMS, o WhatsApp. Ali tudo a gente escolhe. Tudo ali a gente pode escolher. Matar o outro ou fazer viver. E como nós estamos carentes de palavras que tenham o poder de fazer o que fez no coração dessa moça. Quanta gente morrendo hoje, morrendo antes da hora. Eu não falo de tirar a vida física, biológica, não. Eu falo dessa morte que vai acontecendo naturalmente dentro do nosso coração, quando nós vamos perdendo a alegria de viver, a satisfação de ser quem a gente é. Quando nós vamos nos desprendendo do real sentido da vida. Para isso, minha gente, que nós precisamos ficar atentos o tempo todo naquilo que a gente falava no início do programa. Como é que anda a minha conversão no contexto da minha palavra? Como é que está a minha vida espiritual, religiosa? A partir do que eu escrevo no meu Twitter, a partir do que eu escrevo no meu Facebook, do que eu escolho postar, ou daquilo que eu multiplico. Pessoas que multiplicam o que é ruim, o mundo já está cheio. Pessoas que multiplicam realidades
e palavras que fazem mal, que denigrem, nós já estamos cansados. E é por isso que estar comprometido com a palavra bendita é, sem dúvida, um compromisso religioso que já está provocando vida espiritual. Não se esqueçam dessa diferença, viu? Essa cisão é importante demais. A minha vida religiosa precisa me tornar espiritual, espiritualizado. Então a palavra que eu digo, a palavra que eu escrevo, precisa estar em consonância com essa busca que eu realizo. A pessoa não quis se identificar, ela só pede uma orientação. Padre, tive 4 filhas, foram 4 cesáreas, e eu não me sinto bem esteticamente. Fiquei com a barriga muito grande, cicatriz e fora os seios que não gosto por serem muito pequenos. Tenho muita vontade de fazer plástica, colocar silicone, mas tenho medo do que pode acontecer. Será que Deus aprovaria isso, padre? Eu tenho certeza que me sentiria melhor comigo mesma e na relação com meu esposo. Temos 37 anos e acabo ficando mais velha que ele. Tudo isso atrapalha um pouco a nossa relação. Eu preciso estar bem comigo para estar bem com ele e com as minhas filhas. Minha filha, essa é uma questão que você está vivendo e que muitas outras pessoas também passam pelo mesmo conflito, né? Algumas não chegam nem buscar uma orientação e já fazem a cirurgia plástica, se sentem livres para isso. Agora você tem um residual aí, né, que talvez tenha vindo dos pais, da orientação religiosa que você teve, que lhe faz querer perguntar a um padre a respeito, né? A igreja não se opõe à ciência de maneira alguma, né? E a igreja, não sei nem se ela já se pronunciou, né, oficialmente a respeito dessas questões. O que a igreja nos faz é sempre nos orientar para que a gente não caia nas facilidades que a vida vai oferecendo, que muitas vezes retiram de nós a oportunidade, por exemplo, da disciplina. Eu particularmente acho um absurdo, por exemplo, que algumas pessoas façam uma lipoaspiração quase que de 2 em 2 anos, porque não conseguem viver uma disciplina quando depois que tem o resultado da lipo, né? Quantas vezes eu encontro a pessoa falando isso? Quando eu precisar faço de novo. Não tem que ser assim, né? Por exemplo, eu acredito que no seu caso seja uma situação muito justa. A mulher realmente, depois de ter tantos filhos, ela acaba tendo, algumas cirurgias são até necessárias, né? Para você ter a reconstrução interna da musculatura que vai ficando frouxa. Eu acho que é direito da mulher ela buscar os recursos que a ciência oferece para que ela recupere essa autoestima. Não vejo que isso seja um problema, né? O problema é quando nós colocamos isso de maneira exagerada e até mesmo como uma prioridade diante de tantas coisas na vida, que às vezes isso não seria tão importante, tão necessário. Se você acha que isso vai fazer bem ao seu casamento, se a sua autoestima vai ficar melhor, converse com seu esposo. Se você tem condições financeiras de fazer a cirurgia, procure um bom médico, né? Procure um bom profissional que vai lhe dar condições, sobretudo por causa dessa questão da gravidez. Eu sei porque eu conheço mulheres que precisaram dessa cirurgia reparadora. Eu não me esqueci o nome dessa cirurgia, não me lembro mais. É necessária para muitas mulheres e não é nenhum problema você se orientar. De repente você vai, conversa com o médico. É preciso que essa cirurgia não seja interpretada de maneira banal, né? O pecado está aí. É quando você começa a banalizar o procedimento, quando você começa a colocar isso como sendo uma rotina da vida agora. Então eu vou fazer 30 plásticas, porque tudo em mim que está precisando de modificar, eu não sei conviver com isso. Eu acho que o pecado é toda vez que nós começamos a cair nesses relativismos que colocam o valor da pessoa humana aquém de tudo isso, de todas essas aparências, né? Não é bem assim, né? A gente sabe que, por exemplo, quantas crianças são traumatizadas porque tem a orelha de abano, né?
Meu Deus do céu, a gente mesmo orienta, vai lá, se você tem a oportunidade, leva seu filho, corrija o mais rápido possível, para que essa criança não fique sofrendo com o desconforto de ter uma orelha que pode estar consertada. Se a ciência está ao nosso serviço, vamos fazer uso dela, mas um uso consciente. Tendo sempre, eu acho muito justo que você faça essa reflexão. Que você coloque, por exemplo, que a cirurgia vai fazer bem à sua autoestima, que vai melhorar a sua relação com seu marido, a sua relação com seus filhos, que vai te deixar mais feliz. Eu acredito, minha gente, que Deus está sempre do lado do bom senso. Então, tenha como regra o bom senso. Deus nos fala através da nossa consciência. Está exagerando? Será que eu estou exagerando na busca pela minha boa aparência, né? Será que eu estou exagerando em buscar recursos para ficar cada vez mais jovem? A gente tem que se utilizar dos recursos que tem. Claro, os recursos estão aí para tornar as pessoas mais dispostas, mais jovens durante mais tempo. Mas muito cuidado com as escolhas que a gente faz, né? A atividade física, por exemplo, ela vai dar ao seu corpo mais disposição, ela vai manter a sua musculatura mais forte para você envelhecer com mais qualidade. E muita gente relativiza, né? Ah, que bobagem, a musculação é vaidade, a academia é vaidade. Não, não é bem assim. Pode ser que ali tenha gente que vai procurar o exercício apenas como vaidade. Mas existem muitas pessoas que já estão conscientes da necessidade de uma atividade física como melhora do corpo, que repercute na alma e no espírito da gente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Se existe um recurso para ajudar, quantas pessoas, gente, aquelas crianças que têm o lábio leporino, né, precisa da cirurgia. A cirurgia plástica está para isso. Ela recupera a autoestima em muitas pessoas. Às vezes a pessoa tem uma necessidade mesmo de fazer aquela cirurgia para reencontrar o equilíbrio pessoal. Nós não vamos nos opor, agora é uma questão de você fazer a sua análise, de você estar em paz com a sua consciência, com todos os recursos que você busca para reencontrar essa autoestima, já que hoje a ciência está avançada. Agora é uma boa questão, o que a igreja diz sobre tudo isso, né? A gente vou procurar saber um pouco mais. Agora, posso lhe garantir que tudo isso que passa pelo bom senso, que não é exagero e que realmente vai ser buscado, o recurso vai ser buscado por um bem maior, um bem-estar do ser humano, né? Eu acredito que nós estejamos fazendo o que é correto. Buscar, a partir do bom senso, o que realmente vai nos... Só sei que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não abusar dos recursos e a gente esquecer o fundamental, né? Eu acho que a vida humana, ela tem tantas riquezas que a velhice vai nos dar, né? Claro, envelhecer bonito, envelhecer com dignidade. Eu não sou contra isso, não. Eu sou contra os exageros, né? As caras plastificadas que retira dela até o direito de demonstrar que está feliz, né? Às vezes a pessoa tem a mesma cara em todas as situações, né? Você está sorrindo? Não, eu estou chorando, é que não parece. Aí é que está o risco. Este espaço é dedicado a elevar a fé e a conexão com Deus. Ao se inscrever no nosso canal, você se junta a uma comunidade que busca fortalecer seus alicerces espirituais. Compartilhe nos comentários suas experiências, testemunhos e orações. Que cada interação seja uma expressão de amor e devoção.